Olá, estamos aqui para mais um Hub Diálogos, hoje com a presença do ilustre Kainan, que é advogado e professor de comunicação. Muito bem-vindo, Kainan. Agradeço muito pela sua presença, tive o prazer de ter você como professor de oratória e é uma alegria te ter aqui hoje. O prazer é todo meu, Vinícius. O prazer foi meu de ser seu professor e é meu mais ainda de estar aqui contribuindo com esse projeto incrível de vocês. Ah, que legal. Vamos lá então ter uma conversa descontraída, tranquila. E eu quero começar te perguntando, como que o estudo da comunicação e da oratória surgiram na sua vida? Pois é. Eu acredito que eu tenha me interessado pela comunicação durante a faculdade de Direito, porque eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Quando chamavam meus pais para passar ali o feedback de como que eu estava me comportando no colégio, era sempre a mesma reclamação. Ele conversa demais. O Kainan conversa muito. Na adolescência eu me tornei mais introvertido, bastante tímido, mas durante a faculdade me veio esse desejo de usar a comunicação, de participar mais ativamente num cenário não só acadêmico, mas também um pouco político, sendo representante de turma e atuando em estágios como voluntário e como estágios remunerados também. Dentro de um desses estágios, eu fui conciliador do TJ. E sendo conciliador, você é obrigado a falar com o público, a negociar conflitos, a gerenciar problemas dos outros, e muitas vezes é o primeiro contato de um requerente, um reclamante, com o judiciário. Então é um papel muito importante que me abriu muitas portas, me desbloqueou para essa parte da comunicação, a timidez foi embora. Você já começou no modo hard, né? Pois é, de frente, fazendo 8 audiências por dia de conciliação, 5 dias por semana, audiências criminais de crimes de pequeno potencial ofensivo, mas foi uma escola na minha vida, foi o que realmente fez com que eu desse um salto de aprendizado. Legal. O ambiente acadêmico é muito bom, foi muito bacana para a gente aprender as partes teóricas, mas a prática precisa ir para o campo de batalha. Você só vai desenvolver a prática praticando, fazendo mesmo, não tem outra forma de aprender. Passando a falar um pouco mais sobre a oratória e a comunicação especificamente. Quais são as características que fazem uma pessoa ser um bom comunicador, um bom orador? Perfeito. Ao longo desses anos, como professor de comunicação, eu vejo que bons comunicadores são pessoas que se importam com o outro, que têm uma característica de assumir a autorresponsabilidade pela mensagem. Quando eu sou um emissor de um conteúdo, eu estou falando, quero que as pessoas entendam o que eu digo, que aceitem o meu ponto de vista, que fechem o meu contrato, quero convencer alguém a fazer algo, eu preciso verdadeiramente me preocupar com o universo da outra pessoa, perceber características de comunicação não verbal, para ver se a minha comunicação está boa, precisa ser ajustada, saber escutar muito bem, ter habilidades de inteligência emocional para trabalhar em mim minhas próprias emoções e gerenciar as emoções dos outros durante o diálogo. E quem domina essas habilidades de comunicação não verbal, inteligência emocional e assume a autorresponsabilidade pela eficácia da mensagem, que não é aquela pessoa que diz que eu falo e não importa, se você não entendeu o que eu disse, o problema é seu. Não, você tem que verdadeiramente se preocupar com a compreensão da mensagem. Quem tem essa autorresponsabilidade, junto com a comunicação não verbal bem trabalhada e inteligência emocional, é um bom comunicador. Com certeza. E eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter não só na comunicação verbal, né? Como advogados, profissionais do direito, quando a gente escreve uma petição, a gente também tem que ter essa autorresponsabilidade com o que vai ser entendido, né? Porque o que a gente vê muitas vezes no contexto do direito são pessoas que têm uma iniciativa de querer escrever difícil. A gente teve, inclusive, um episódio de um Hub Diálogos sobre português no contexto jurídico, que sobre legal. redação no contexto jurídico. E esse foi um dos temas, né? Porque muitas vezes se tenta escrever de uma forma rebuscada, mas só se acaba prejudicando a compreensão da mensagem que você está passando. Então, acho que essa sua mensagem vai muito convergente também com essa outra linha, né, que é a comunicação escrita. Perfeito. Esse é um dos maiores erros do profissional do direito. É não se preocupar com o emissor, não praticar verdadeiramente essa autorresponsabilidade, porque quando a gente está escrevendo é uma comunicação escrita. Mas eu preciso sempre pensar qual é a linguagem do outro, como que o outro vai ler isso, como que
eu posso adaptar a minha linguagem para a forma que ele, a realidade dele, o mundo dele, a forma dele falar. O advogado ele tem que ser capaz de transitar entre a comunicação fluida, envolvente com o ministro, e a comunicação para uma pessoa, para um cliente que está ali no primeiro contato com o mundo jurídico, que não se comunica da mesma forma que o ministro. Ele tem que conseguir transitar entre o juridiquês mais formal, quando for o caso, quando o seu público pedir isso, e uma fala extremamente mais simplificada e informal quando o público pedir isso. Porque comunicação, no final das contas, é isso. É tornar comum. É a capacidade de pegar um assunto muito complexo e explicar de uma forma muito simples que a pessoa consiga entender, mesmo não sendo da área. Aí que está a verdadeira habilidade do advogado. Por mais especialista que ele seja, ele consegue tornar esse assunto complexo em algo simples? Ele precisa saber. E com certeza a gente invariavelmente transita por todos esses aspectos, né? Porque depois a gente tem que explicar a tese para o cliente, a gente precisa conversar com o cliente. Se a gente for escrever uma proposta da mesma forma que a gente escreve um recurso extraordinário... Imagina, não tem o menor cabimento. E a gente talvez até já tenha abordado isso, mas tem algum erro que você destacaria como importante de todo profissional do direito se atentar para não cometer? Perfeito. Um erro que a maioria dos advogados, quando estão ali na correria da vida, cometem, é não ouvir, não praticar a escuta ativa, não ouvir de verdade com o coração aberto o que o seu cliente está te dizendo. Porque muitas vezes a gente está num estágio da carreira que entra um cliente, sai outro cliente, entra outro cliente. Para você é mais um cliente, mas para ele, aquele é o momento mais complexo da vida dele, é uma situação mais delicada. Ele está te contando coisas que ele não contou para ninguém. E a gente precisa conseguir diferenciar o papel profissional da atuação com o lado humano, de acolher, de verdadeiramente escutar o que o cliente está dizendo, sem julgamento, sem tentar adivinhar o que ele vai dizer logo em seguida, mas só se desarmar, dar tempo para a pessoa desabafar, contar todos os detalhes da causa dela e agir verdadeiramente como o caso merece ser tratado de forma individual. Como conciliador, aprendi muito isso. Quando a gente senta na frente de uma pessoa que está desabafando sobre o problema dela e deixa ela falar, demonstra essa atenção através da empatia e da escutativa, a pessoa se desarma, ela se sente até mais leve e você adquire confiança. Você passa a credibilidade, você passa o acolhimento, você consegue se conectar, porque comunicação também tem a ver com isso, com essa conexão, só por escutar, só por praticar o estado de presença, que muitas vezes com a correria do dia a dia a gente deixa de lado. Mas não precisamos deixar isso ser natural. Não é normal. Cada cliente, cada demanda que chega tem que ser tratada com a especificidade que ela merece. E o advogado tem que ter essa sensibilidade de tratar, através da comunicação, passar para o cliente a exclusividade que ele tem, o acolhimento que ele precisa para esse caso. Mesmo que ele venha a não fechar com você, você vai deixar uma ótima impressão para esse cliente. É fundamental. Com certeza. Eu acho que no fim das contas, todo mundo quer se sentir reconhecido, né? E especialmente, acho que em casos de juizado especial, de crimes pouco graves, quando a gente tem uma intenção muito forte da pessoa de provocar o poder judiciário por esses casos pequenos, né? Muitas vezes o que essa pessoa quer é só reconhecimento. Às vezes ela quer um pedido de desculpa, né? Para ela, uma indenização de R$1.000, R$2.000 não faz muita diferença, mas o reconhecimento, quando mexe nesse lugar, eu acho que realmente provoca emoções muito fortes, né? Essa é a prova de que tudo é inteligência emocional. Para falar de comunicação oratória, não tem como falar disso sem falar de inteligência emocional. Quando eu trabalhei no juizado, como conciliador, muitos reclamantes que vinham, falavam, desabafavam naquele momento que o conciliador escuta só a parte autora, separada do réu, e deixa ele desabafar, deixa ele falar. Muitos deles desistiam da causa depois. Falam, não, pela primeira vez alguém me ouviu, só o que eu queria era ser ouvido, eu não conseguia falar com a outra parte, não conseguia falar disso com ninguém, agora que eu fui ouvido, eu desisti da causa. Olha que coisa incrível. E se você parar para pensar, toda demanda judicial que não seja criminal, que não seja em alguns casos específicos, demonstram a incapacidade das pessoas se resolverem amigavelmente. Como que uma pessoa delega para um terceiro juiz um problema dela?
é um atestado de que ela não está conseguindo tratar bem das suas relações, na grande maioria dos casos, dos problemas judiciais que acontecem. Então a gente é um chamado para a gente parar e pensar como é que estão nossas relações, como é que está a nossa comunicação com os outros no nosso cotidiano. A gente precisa realmente de um terceiro, de um mediador, de um conciliador e de um juiz para resolver os nossos problemas toda vez? E agora eu quero saber de você, que é um grande orador, que é um professor de comunicação, o nosso ouvinte, que quer se tornar também um grande orador, qual o caminho que ele pode percorrer? Você recomenda algum tipo de estudo formal, algum tipo de prática diária? Bacana. Bom, há 6 anos que eu dou aulas de comunicação e oratória. E oratória é um canivete suíço dentro de uma caixa de ferramentas. Porque a comunicação ela é muito ampla e dentro dessa caixa de ferramentas da comunicação existe uma ferramenta incrível que é a oratória. Oratória é o uso da comunicação verbal, da voz, para passar uma mensagem. E as pessoas negligenciam demais essa habilidade, porque acham que já sabem fazer. Se desde criancinha eu já falo, então eu não preciso treinar essa habilidade. Mas na verdade precisa, a gente tem que trabalhar o uso da nossa voz, a modulação vocal, como que eu falo de uma forma que quem está na minha frente, o receptor da mensagem, escute essa mensagem de uma forma clara. Como que eu faço um discurso, uma apresentação, uma sustentação oral, de uma forma que prenda a atenção do telespectador, dos desembargadores, dos juízes, se for o caso, dos ministros, se for o caso, através da minha oratória. Porque em determinados contextos profissionais do advogado, como sustentação oral, tribunal do júri, despachos, ele vai estar usando totalmente esse canivete suíço da voz, da fala, sem, muitas vezes, parar para pensar qual é a melhor forma de usar. Então, a variação do tom de voz é uma delas. De vez em quando falar um pouco mais baixo e aumentar o tom de voz em determinados pontos para fazer o seu discurso mais melódico, mais dinâmico e prender a atenção de quem está te ouvindo. Tomar cuidado com a comunicação não verbal, porque até mesmo em despachos virtuais, em momentos de comunicação pelas câmeras, as pessoas estão prestando atenção na sua comunicação não verbal, nas suas expressões faciais. Então, estar atento ao que o seu corpo está comunicando, para além da fala, pensar em aquecimento vocal antes do uso da voz numa situação importantíssima, como o tribunal do júri, por exemplo. É fundamental que o advogado aqueça as suas cordas vocais. Em exercícios de aquecimento vocal no YouTube, você encontra vários fonoaudiólogos explicando como fazer, e é fundamental, vai transformar a sua voz vai mudar só porque você praticou e aqueceu esse instrumento que é a sua ferramenta de trabalho. Então é importante praticar a oratória no dia a dia. A prática diária mais importante que eu posso aconselhar é falar em público. Nunca negar uma oportunidade de falar em público. Mesmo que seja um colega de trabalho chamou para assumir uma audiência no lugar dele, assumir uma sustentação oral. Se por medo, por vergonha, você não vai e está sempre fugindo dessas oportunidades, isso vai te deixar familiarizado com fugir das oportunidades. Porque depois que você evitar um convite de falar em público e se sentir aliviado, nossa, fugir dessa tensão e se sentir bem com isso, você vai se acostumando com esse caminho. Mas ao contrário, se você sempre enfrenta, sempre fala em público quando pode, você torna esse caminho mais natural. Então, até mesmo o discurso de aniversário, de casamento, não perca a oportunidade de se comunicar para os outros, de praticar a comunicação em situações de exposição em ambiente controlado. Obviamente, não vai aceitar uma palestra para 5.000 pessoas do dia para a noite se você tem vergonha de falar em público. Não. Aos poucos, vai melhorando a sua exposição, vai tornando mais natural a exposição ao público. Talvez numa micro exposição, como falar no elevador com alguém, puxar um assunto com um vendedor da padaria. Ao treinar falar em público, você vai ficando melhor. Quanto mais você falar, mais você vai ficando melhor. E existem também exercícios para avaliar se essa comunicação está ficando boa. Posso dar essas dicas no final. Até eu já estou ansioso. Tem uma estratégia boa para aprender sozinho. Eu confesso que o que você falou ressoou muito em mim, porque o primeiro curso de oratória que eu fiz foi há muito tempo, eu era bem novinho, no começo da faculdade. E eu lembro que eu aprendi tanta coisa, e esse curso era bem radical, porque a gente dava palestras para escolas de ensino médio, palestras motivacionais. Dentro desse curso eu cheguei a dar palestras assim, para 200 pessoas. Gente, de primeira assim? E nesse contexto, foram vários meses, eu aprendi várias coisas muito legais, mas depois que eu terminei o curso, eu deixei de ter tanta oportunidade de exposição e acabei assim, perdendo muitas coisas.
E uma reflexão que eu tive alguns anos depois foi que uma coisa muito importante e que talvez teria me ajudado a não ter perdido todas essas habilidades é ter mais consciência, ter mais autoconsciência da forma como eu estou falando, mesmo em contextos triviais, né? Às vezes conversando com um amigo. Claro que a forma como a gente conversa com um amigo é muito diferente da forma como a gente faz uma sustentação oral, por exemplo, né? A gente precisa se adequar em cada momento. Não vou fazer um discurso de casamento com a mesma seriedade que eu faria uma sustentação oral no STF. Mas também não vou fazer de uma forma tão descontraída quanto uma conversa de bar com um amigo. Mas eu acho que essa consciência da nossa fala é algo muito interessante, né? Inclusive, talvez seja até essa a dica que você vai dar, mas um exercício que eu achei fenomenal, que eu aprendi na Verbalize, o curso que eu fiz quando você foi meu professor, foi de fazer vídeos da gente falando e depois ver esse vídeo só a imagem, só ouvir o vídeo e depois fazer tudo, né? Inclusive redigindo o texto também e depois revisando o texto. Eu acho que nesse momento eu acabei de perceber que eu roubei aqui a surpresa que o nosso convidado ia dar ao final. Essa dica é a melhor. Que bom que você captou e que esse é realmente o ensinamento mais importante para quem quer aprender comunicação sozinho. Esse exercício é maravilhoso. Se filmar, posicionar o celular de uma forma que você se filme de corpo inteiro e fazer um discurso de improviso. Falar por 2, 3 minutos totalmente de improviso. Aí você guarda esse vídeo, vai assistir só no outro dia, para controlar o auto-julgamento, não assistir imediatamente depois, e assistir de 3 formas. Só se ouvindo, percebendo como é que está a sua voz, sua fala, seus ruídos da comunicação. Só se vendo, sem áudio, para perceber sua comunicação não verbal. Se autoavaliar como que seu corpo está se comportando. E depois se assistir com áudio e vídeo. E anota, perceba quais pontos precisa melhorar, quais são os pontos bons do seu discurso. Fazer isso vai te trazer uma autopercepção maravilhosa de como que está o estágio da sua comunicação hoje em dia. Tem que ser feito, todo mundo tem que fazer esse exercício. Muito, muito boa essa dica, gente. A primeira vez que eu fiz foi uma coisa impressionante, a capacidade de perceber coisas que antes eu não percebia. E um mais legal ainda que eu vi recentemente num vídeo de um influenciador, que eu até já falei dele contigo, não lembro o nome agora, é um que, se eu não me engano, ele é coreano, tem ascendência asiática. O australiano, é o Vinh Jiang, provavelmente. Que ele tem o olho puxado, mas ele é o Vinh Jiang, ele é australiano. Pois é, ele mostrou conversando com um amigo, esse amigo usando aqueles óculos que tem uma câmera, e aí o amigo dele fez a gravação por meio desse óculos que tem uma câmera. Então ele estava tendo uma conversa super casual e normal com um amigo, de forma bem natural, né? Que às vezes a gente não tem olhando para uma câmera. E achei muito, muito interessante essa dica. Talvez seja interessante, e num contexto de 2 amigos estarem conversando, colocar umas câmeras assim também para se perceber. Eu aprendi no curso dele, do Vinh Jiang, essa técnica. Realmente é muito bom. Um dos melhores oradores, professores de comunicação atualmente. E Kainan, você acredita que é possível ter sucesso no âmbito jurídico, mas talvez até em outras áreas também, sem ter uma boa comunicação? Olha, sucesso é possível ter. A prova disso é que existem pessoas muito bem-sucedidas, inclusive na advocacia, sem ter uma boa comunicação. Existem. Mas eu acredito fortemente que vai ser cada vez mais difícil, porque o mercado tem mudado muito. As necessidades de comunicação e de exposição de um advogado têm se tornado cada vez mais frequentes. Então, por exemplo, um advogado que já está com uma carreira consolidada hoje em dia, ele nadou no oceano azul lá atrás de oportunidades. E muitas vezes ele teve uma família que deu um grande suporte, uma carteira de clientes que já veio pronta. Mas para o advogado que está começando agora, ou que ele não tem nenhum padrinho, que ele tem que construir por conta própria, ele precisa dessa ferramenta da comunicação. Vai ser o grande diferencial, vai ser a comunicação. Mais do que as habilidades técnicas, as pós-graduações, o mestrado, o doutorado que ele faça, vai ser a forma como ele consegue comunicar a especialidade dele, comunicar para os outros o direito, acolher o cliente da melhor forma possível, usar da ferramenta da oratória para fazer sustentações orais brilhantes. Isso vai ser um diferencial cada vez mais importante.
Então, é possível, existem profissionais que conseguiram, mas no mercado atual, essa habilidade é uma das mais importantes para todo advogado, a habilidade de se comunicar. Eu concordo bastante com você, porque é aquilo, né? Não basta ter um conteúdo técnico de qualidade. Se você não consegue passar a mensagem numa petição, num despacho, numa sustentação oral, não adianta você ter uma petição brilhante de 100 páginas com todas as doutrinas mais atualizadas, se ela não vai ser lida, porque ela é enfadonha, porque ela é muito extensa, é exageradamente prolixa. Então... Exatamente isso. Tudo. A gente só é tão bom quanto a gente consegue comunicar que é bom. Essa é a verdade. Então, um excelente especialista que não consegue mostrar para os outros de maneira falada e escrita que ele é um especialista, ele não vai ser percebido assim. Já alguém que não entende tanto, não é um grande nome da área, está aprendendo, mas já consegue se comunicar muito bem, vai ter um destaque maior, vai ser percebido como tendo maior autoridade do que o grande especialista que não se comunica. Sim, com certeza. E eu diria até assim que, em alguma medida, é uma obrigação quase ética do bom advogado, do advogado técnico que estuda, que é qualificado, também investir na comunicação. Porque se não for assim, o que vai acontecer é que eventuais profissionais que não tenham uma qualidade técnica vão poder se passar como pessoas que têm. Esse é o grande problema. E um problema que acontece muitas vezes porque essa pessoa é bastante convincente, às vezes consegue muitos clientes e quando você avalia o que está sendo exercido efetivamente, dá um susto. É um telhado de vidro, porque uma hora pode dar errado, pode cometer um erro irreversível judicialmente. Exatamente. Porque só é um bom vendedor, mas não tem o conteúdo por trás. Porque a missão é fazer com que pessoas que têm o conteúdo consigam mostrar que tem esse conteúdo. Aí sim, a gente atinge a efetividade do ensino da comunicação para os profissionais do direito. Com certeza. Então fica aí a mensagem. A técnica é importantíssima, é a base e não deve ser desconsiderada, obviamente, né? O que a gente está dizendo aqui não é isso. O que a gente está dizendo é que, para além do básico, a gente também precisa investir nessas outras habilidades que muitas vezes não são coisas que a gente aprende na faculdade, mas que fazem parte do nosso trabalho de forma inerente. E não é nem só se você for sócio de um escritório, se você estiver advogando sozinho. Você pode ser um advogado contratado que nem tem contato com o cliente, mas eventualmente você vai fazer uma audiência, eventualmente você vai conversar com um servidor público no telefone que seja. Sim. Eventualmente você vai passar uma orientação para o estagiário, né? E se você não dá boas instruções para uma pessoa que não tem ainda uma experiência e um caminho para saber o que fazer, ela não vai conseguir desenvolver o trabalho que você gostaria. Exatamente. Às vezes o advogado não é aquele que está na frente de atuação para vender, para prospectar clientes. Tudo bem, mas ele vai falar com o estagiário, ele vai falar com o servidor, às vezes ele vai precisar explicar algo de maneira extremamente didática, e a didática é uma habilidade de comunicação. Ele vai precisar saber o uso da comunicação não violenta para conseguir manter essas relações pessoais ao longo do tempo, para conseguir perceber o que está por trás do posicionamento de cada fala dita, às vezes uma fala que ofende, uma fala que está descarregando uma emoção de raiva, tem algo por trás daquilo. O uso da comunicação não violenta, das técnicas de negociação de conflitos que a gente ensina, faz com que a pessoa seja capaz de enxergar o que está por trás de um posicionamento visivelmente aparente. Mas existem emoções e sentimentos que estão influenciando aquele posicionamento. E a comunicação oratória faz com que você desvende as pessoas e consiga se expressar da melhor forma possível, evitando mal-entendidos, estresses desnecessários e ineficácia da transmissão da mensagem. Eu acho que uma coisa interessante sobre comunicação é que muitas vezes a gente pensa nela sobre como uma coisa que sai da gente só, né? E não pensa na comunicação também como uma coisa que sai do outro, né? A comunicação ela só existe se vai e volta. Muitas vezes até quando a gente fala em comunicação não violenta, né? Eu gosto muito, é um tema que eu já li vários livros e que me apaixonei, assim. Tanto em relações interpessoais, em relações profissionais, né? E aí, às vezes, eu chego para amigos e falo, pô, tem um livro de comunicação não violenta, é mó bom, leia, porque vai te ajudar na sua relação, no seu relacionamento com a sua namorada. E a pessoa, não, mas eu sou uma pessoa super cuidadosa, não sou uma pessoa violenta. Eu não sou agressivo. Não sou agressivo. E aí, eu tenho que explicar isso, né? A comunicação não violenta não é só sobre falar melhor, é sobre ouvir melhor também. Sim. O Rubem Alves fala que antes das pessoas fazerem cursos de oratória, elas precisam fazer cursos de escutatória. Precisariam fazer um curso de escuta ativa, verdadeiramente para
atingir isso de, poxa, não é só o que eu falo, eu preciso me conectar. O que eu quero de verdade com a minha comunicação? É só passar o recado? Ou eu quero construir relacionamentos, melhorar minha rede, meu network de contatos, conseguir passar uma boa imagem de credibilidade perante os outros? Tudo isso vai ser atingido com a comunicação. Por isso que tem que ser estudado, tem que ser treinado. Kainan, te agradeço muito por ter comparecido aqui, foi um prazer, espero que você venha outras vezes, espero continuar tendo muito contato com você, espero poder te chamar de um grande amigo em breve, e queria saber se você quer falar mais alguma coisa, quer passar uma mensagem final? Vinícius, primeiramente eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, é uma satisfação muito grande novamente fazer parte desse projeto e estar aqui contigo, que é um excelente orador, um aluno destaque do nosso curso, foi o Vinícius, foi incrível. E uma dica que eu dou para quem está assistindo é busque praticar as técnicas de comunicação que você sente que mais te vão fazer falta no mercado de trabalho. Por exemplo, praticar isso de comunicação violenta, se você gostou desse tema, estude sobre isso. Estuda, adquire esse conhecimento num primeiro momento teórico, por exemplo, lendo esse livro do Marshall Rosenberg, mas em seguida procura um curso presencial, procura um curso para você treinar perante outras pessoas a sua comunicação. Não se limite ao conhecimento teórico, a assistir um vídeo, a ler um livro. Não, pratique. Você precisa ir para esse campo de batalha e praticar e receber um feedback sobre a sua prática para melhorar de verdade. Então, quebra esse preconceito sobre aprender comunicação, esteja disposto a se assistir, a perceber o que você poderia melhorar e busque melhorar essas habilidades que te faltam, porque esse vai ser a chave para melhorar a sua profissão em qualquer área que você exerça. Perfeito. Esse foi o Hub Diálogos, com a presença do Dr. Kainan, professor de comunicação e oratória e advogado, e continue acompanhando o Hub Criminal para mais diálogos como esse.